Leitura da primeira carta de São João, capítulo 2, versículos de 18 a 28. Filhinhos, é chegada a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo deve vir, e já vieram muitos anticristos. Daí reconhecemos que é chegada a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Vós, porém, tendes recebido a unção que vem do Santo, e todos vós possuís a ciência. Eu vos escrevi não porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão o que nega que Jesus Cristo é o Cristo? Eis o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. O que confessa o Filho também possui o Pai. Mas vós, procurai que permaneça em vós o que ouvistes desde o início. Se em vós permanece o que ouvistes desde o início, vós também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele mesmo vos fez, a vida eterna. Isto vos escrevi a respeito dos que procuram vos desencaminhar. Quanto a vós, a unção que recebestes dele permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa, assim como ela vos ensinou, permanecei nele. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos plena confiança e não sejamos confundidos por estarmos longe dele na sua vinda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, amados, esta é a última hora. Estamos vivendo o tempo da misericórdia de Deus. Não sabemos quando ocorrerá o fim dos tempos, a segunda e definitiva vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sabemos que todos nós vamos morrer um dia. Não sabemos nem o dia e nem a hora. Pode ser hoje, como pode ser daqui a alguns anos. Também não sabemos as circunstâncias. Pode ser por um acidente, pode ser por doença. Nós não sabemos. Então, devemos estar preparados para essa derradeira hora, para morrermos em estado de graça, sem pecados mortais e, se possível, em santidade de vida. Não podemos deixar a nossa conversão para o último minuto, pois não sabemos se teremos a oportunidade de receber os últimos sacramentos: a reconciliação, a unção dos enfermos e a Santíssima Eucaristia. A maioria das pessoas não gosta de pensar na morte, mas pensar na morte iminente nos ajuda a vigiar e orar para permanecermos na amizade com Deus. São João, nesse trecho da sua primeira carta, está combatendo uma heresia cristológica, e ele chama os hereges de anticristos, e diz ele que essas pessoas saíram do meio deles, ou seja, eram pessoas que se diziam cristãs, que frequentavam a comunidade dos primeiros católicos. É o mistério de Judas acontecendo novamente, e esse mistério ocorrerá até o fim dos tempos.
Se estudarmos a história das heresias que surgiram ao longo do tempo, veremos que a maioria surgiram de pessoas que se diziam católicas. Muitos, inclusive, ministros ordenados ou religiosos. E isso ocorre também nos dias atuais. Uma das mentiras da atualidade é que o inferno não existe e que está tudo de boa. Todo mundo vai para o céu, sem esforço, sem conversão, sem abandonar os pecados, sem a igreja, sem os sacramentos. Quem prega isso está fazendo de nosso Senhor Jesus Cristo um mentiroso. Portanto, é um anticristo. Essa afirmação só interessa ao pai da mentira, que quer arrastar todos para o inferno onde ele está. Outra mentira dos tempos modernos é que o importante é crer em alguma coisa, ou seja, o relativismo religioso e o relativismo da verdade. Dizer isso é caçoar dos nossos santos mártires, que deram a vida para defender a verdade. É caçoar de Deus Pai, que enviou o seu Filho unigênito para nos revelar a verdade e nos salvar. É caçoar de Deus Filho, que se entregou à morte de cruz por amor e que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é caçoar do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Nesse trecho, São João está justamente combatendo o relativismo religioso e o relativismo da verdade. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos plena confiança e não sejamos confundidos por estarmos longe dele na sua vinda. Precisamos permanecer em Cristo, na verdade, para não sermos confundidos na sua segunda e definitiva vinda. Para permanecermos na verdade, temos que crer em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana através da Sagrada Tradição, da Sagrada Escritura e do Sagrado Magistério. Eis as fontes para conhecermos a verdade, pois essas três fontes são inspiradas pelo Espírito Santo, que é quem realmente governa a Igreja. E também, para permanecermos firmes na verdade, precisamos do auxílio da graça, ou seja, precisamos da unção do Espírito Santo, que recebemos através dos sacramentos do batismo e da confirmação. E que o Espírito Santo permaneça em nós, através de uma vida de santidade, evitando os pecados, porém, em caso de quedas, recorrendo ao sacramento da reconciliação e se alimentando frequentemente, em estado de graça, do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, com vida de oração, sacrifícios, penitências e caridade. Queria uma forma fácil de ir para o céu? Eu também. Essa é a nossa tendência. Mas fácil é ir para o inferno. É só ficar de braços cruzados, sentados nos nossos pecados. Jesus nunca prometeu que seria fácil. Muito pelo contrário. Ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Portanto, amados, vamos nos esforçar
pois a recompensa vale a pena. Jesus promete que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.